Oi, eu sou a Karina e eu vou te ensinar a costurar o vestido Dora. O molde está lá na loja online e tem link na descrição desse vídeo. Depois de imprimir e montar, você vai recortar o molde no tamanho que você quer. A grade vai dos 3 meses aos 10 anos e aqui eu vou costurar no tamanho 9 meses. A manga franzida tem 3 opções de comprimento e para esse aqui eu vou fazer no comprimento do cotovelo e com um punho, mas pode ser com elástico também, que fica ótimo. O vestido tem 2 versões, transpassado ou abotoado, e ainda 2 cavas, uma mais baixa para encaixar essa manga ampla e outra mais alta, para regata ou manga copinho. Dá para fazer uma infinidade de modelos. Bom, aqui eu estou costurando esse, transpassado, corpo forrado, acabamento com costura francesa e viés. Ele fecha de um lado com a faixa e do outro com colchete de pressão, e dá para fazer com outro par de faixas também. Essa modelagem é para tecido plano e eu usei tricoline estampada no externo e tricoline lisa mais fininha para o forro, e também 2 pares de colchete de pressão de costurar. No e-book, que vai junto com o molde, tem todas as tabelas de tamanho, quantidade de tecido, esquema de corte, tudo para te ajudar. E também tudo que eu estou mostrando aqui está lá, ilustrado, então dá para dar zoom e ir seguindo passo a passo por lá também. A gente vai começar pelas faixas da cintura, 2 peças. Dobra ao meio, com o direito do tecido junto, direito com direito, e alfineta. Costura por essa borda maior e uma das bordas menores, com margem normal de 1 cm, e faz o mesmo na outra faixa. Corta essa pontinha aqui para diminuir o volume. Revira para o direito e passa com ferro. Agora o corpo. Junta as costas com os 2 lados da frente, direito com direito do tecido. A mesma coisa para o corpo no tecido do forro. Alinha os ombros e prende com alfinetes. A gente vai posicionar as 2 faixas agora, uma fica na parte da frente e a outra na lateral oposta. Deixa ela afastada da cintura mais ou menos 1 centímetro. Você vai precisar dessa margem na hora de unir o corpo com a saia. Prende com alfinete ou alinhava para manter essa posição. Junta as laterais, direito com direito e prende. Uma delas prende a tirinha e a outra não. Agora é só costurar os ombros e as laterais, nos 2 conjuntos do corpo, do tecido principal e o do forro. Aqui eu também prendi a faixinha da cintura que fica na ponta da frente para manter a posição dela. Verifica se está tudo certo e agora vamos abrir as costuras, passar com ferro uma para cada lado, isso no externo e no forro também. Coloca o corpo no tecido externo com o direito para cima. Sobre ele, você vai colocar o forro com o direito para baixo. Então, fica direito com direito do tecido, os avessos para fora. Alinha nos pontos principais e vai prendendo com alfinete. Eu começo sempre pelas costuras dos ombros e depois pelas frentes. E aí eu vou prendendo e alinhando as bordas, distribuindo o tecido e prendendo com mais alfinetes. Agora costura por toda essa linha do decote e as 2 pontinhas da frente. Primeiro decote, cuidado para não pegar a faixa da cintura, margem de 1 centímetro. Depois as 2 pontas.
Na que tem a tira, você pode fazer uma costura a mais de reforço. Prontinho o forro preso, mas antes vamos tirar um pouquinho do volume dessa margem e cortar as pontinhas. Eu refilo só um pouquinho da margem e depois eu faço pix nas partes mais curvas. Na hora que a gente virar para o lado direito, ela vai formar uma curva mais bonita. Vira para o lado direito com cuidado e forma bem as curvas, primeiro com a mão mesmo e depois com o ferro de passar. Deixa tudo bem assentado e plano. Essa parte é opcional. Eu gosto de pespontar rente ao decote, para prender bem o forro. Só no decote e não nas pontas menores da frente. Essa parte agora é só para manter a cava do externo e do forro juntas. Alinha bem o ombro e a lateral e costura com margem de meio centímetro. É só para manter a posição mesmo e facilitar na hora de montar a manga. Quase pronto! Agora é hora de montar as mangas. Eu vou fazer com costura francesa, então a gente começa a costura pelo lado direito do tecido. Dobra a manga assim, avesso com avesso. Ah, eu marco o meio da cabeça da manga também com um pique. Não esquece de passar para o tecido os outros piques do molde. Costura com a metade da margem, meio centímetro, com o direito para fora. Refila uns 2 milímetros só para acertar. Passa com o ferro jogando para um dos lados. Vira para o lado avesso e passa de novo com o ferro, para deixar bem plano. Dobra a costura e passa de novo. O ferro aqui é fundamental. Agora você costura novamente pelo avesso com margem de meio centímetro. Essa segunda costura vai embutir a margem e deixar o acabamento perfeito. Hora de colocar o punho, lembrando que dá para fazer uma barra simples aqui e ajustar com elástico também. A gente vai dobrar o punho ao meio, juntando as bordas menores, direito com direito, e costura, unindo as pontas. Não esquece de marcar o meio da barra da manga. Junta as pontas menores e costura, e depois abre as margens e passa bem com ferro. Punho pronto, agora a gente tem que franzir a boca da manga para caber nesse punho. Vira do lado do avesso a manga e marca uma margem da costura, que é de 1 centímetro, por toda a volta. Agora você vai usar isso como guia, você vai passar uma costura de franzido um pouco acima e outra um pouco abaixo dessa linha. A costura de franzido é sem retrocesso, com ponto bem largo e tensão bem baixa. Deixa uma sobra de linha boa para poder puxar depois.
Aqui, ó, uma acima e uma abaixo da marca da margem. Ah, essas costuras são auxiliares, a gente tem que retirar depois. Agora vai puxando a linha da bobina bem devagar, com as pontas dos dedos, formando o franzido. A boca da manga tem que ficar do tamanho do punho. Encaixa o punho na manga, o direito do punho fica junto com o avesso da manga. Alinha as costuras, os piques das metades. Você pode fazer mais piques e dividir em mais partes para facilitar na hora de distribuir o franzido. Vai puxando ou soltando a linha até encaixar. Prende com mais alfinetes. A costura agora vai passar bem no meio das duas linhas de franzido. Para costura assim, como punho, costura tubular, eu gosto de ir pelo lado de dentro do tubo. Eu encaixo assim na máquina e vou seguindo bem devagar, a volta toda. Refila só um tiquinho da margem, só para alinhar mesmo. Tomba o punho para cima, para o direito do tecido e passa com ferro. Pelo direito da manga, você vai dobrar o punho 2 vezes para dentro, para cobrir a margem e encaixar na costura feita anteriormente. Ó, deixa bem rente, cobrindo ela para não aparecer pelo direito. Pesponta pelo direito, prendendo o punho. Passa bem com ferro e a manga tá pronta. Agora a gente tem que franzir a cabeça da manga, entre esses 2 piques aqui. O franzido eu já expliquei no passo anterior e é a mesma coisa. Para encaixar a manga na cava, você deixa ela na posição correta, assim. E aí você veste o corpo por cima da manga, deixando o direito dos tecidos juntos. Assim não tem erro, não tem como torcer a manga. Alinha a costura da lateral, prende o pique do topo da manga lá na costura do ombro e os piques das cavas. Puxa o franzido para acertar a cabeça da manga e prende com mais alfinetes. Costura pelo lado de dentro da manga, prendendo tudo, com cuidado para não formar preguinha na parte que não está franzida, e nem no corpo. Manga pronta e faz o mesmo para outra. Refila aqui na cava pela beiradinha, só para acertar a margem. Aqui eu fiz o acabamento com o viés do próprio tecido. Eu não vou explicar tudo aqui para não ficar mais longo ainda o vídeo, mas eu só apliquei o viés normalmente por toda a volta. Pode ser com overlock ou zigue-zague também.
E o corpo tá pronto. A saia é bem ampla, são 3 partes iguais do superior e 3 partes iguais do barrado, da saia de baixo. Basicamente, a gente vai unir as laterais dessas faixas e franzir. Todas as laterais eu estou unindo com costura francesa, que eu já expliquei aqui antes. Faz isso para as laterais da saia superior e da saia do barrado. Eu agora estou com essas 2 faixas compridas aqui. Antes de franzir, eu marco os meios das partes entre as costuras. Ajuda muito para distribuir bem o franzido e ficar bem uniforme. Primeiro, franze o barrado, para unir com a saia de cima, alinhando as laterais e o centro. Junta as duas, direito com direito do tecido e prende com alfinetes. E vai distribuindo o franzido, deixando bem uniforme. Costura, unindo as 2 saias. Eu fiz o acabamento com viés aqui também. Passa a margem para cima e pesponta pelo direito, bem rente à linha da costura, prendendo a margem. O acabamento da lateral é com 2 dobras de 1 centímetro cada. Passa com ferro para marcar e depois costura. Faz o franzido agora na saia superior também, onde a gente vai encaixar com o corpinho. Deixa a saia com o lado direito do tecido para cima. Sobre ela você vai colocar o corpo, com o direito do tecido para baixo, direito com direito juntos. Só no tecido externo. O forro do corpo fica solto, separado nessa etapa. A gente vai unir só os tecidos externos. Alinha as laterais, os meios e vai acertando o franzido e prendendo com um monte de alfinetes. Aqui um detalhe da pontinha, o forro fica solto, prende só no tecido externo e na margem de costura, ó. Costura com a margem normal de 1 centímetro, unindo o corpo à saia. Cuidado com o forro, não pegue o forro.
Costura com bastante cuidado, principalmente nas pontinhas da frente. Cuidado para não pegar o forro. Refila só um tiquinho, só para alinhar. Passa bem com ferro para deixar o franzido bem assentado. Joga a margem de costura para cima, no sentido do corpo. Agora, você vai dobrar uma margem de 1 centímetro mais ou menos no forro, para cobrir a costura anterior. Faz primeiro nos pontos principais, nas pontas e nas laterais, e depois no resto do corpo, prendendo com mais alfinetes. Vai com calma, ajeitando tudo no lugar, deixa o forro bem assentado, sem sobrar tecido. A gente vai prender esse forro pelo lado direito, pespontando aqui, no corpo, bem rente ou bem nessa linha da costura. Aqui eu vou pespontar pelo corpo, bem rente à costura que une a saia, e vai bem devagarzinho. Vai verificando sempre se está prendendo o forro do lado de baixo, se está tudo certo. Ó como fica, bem costurado e o acabamento lindo. Agora tá quase pronto. Na barra da saia, faz 2 dobras de 1 centímetro cada. É uma barra simples. Eu gosto de marcar com ferro e prender antes de costurar. O comprimento desse vestido cai mais ou menos na altura do joelho da criança. O colchete de pressão que vai prender a outra ponta da frente pelo lado de dentro. Ele tem 2 partes, uma encaixa na outra. Uma parte vai ficar na pontinha, na beiradinha do lado direito, aqui. E a outra no forro, na lateral. Se você quiser, também pode colocar um par de colchete aqui no decote, para ficar bem fechadinho. E tá pronto! Esse molde e muitos outros você encontra lá na loja de modelagem. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas aulas. Até a próxima!